Maravilhoso podermos estar nesta noite, juntos, reunidos, prestando esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, nos braços do nosso Pai Celeste. Nós temos trabalhado a série de mensagens na contramão do mundo, porque nós entendemos que enquanto cristãos, nós não temos uma vida pautada na agenda do mundo, mas sim pelos valores, princípios do reino de Deus, aquilo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas nos ensinam. Domingo passado, o pastor Edson nos trouxe a reflexão com o seguinte tema: livre-se da Babilônia. Ouça a voz potente, cuide para não ser seduzido, não se iluda, a Babilônia terá fim e volte-se para Jerusalém. Hoje, eu, o pastor Mário e o pastor Rubens, estaremos compartilhando com vocês o seguinte tema: a sedução do engano, sobre 3 perspectivas. A sedução do engano nos faz relativizar a verdade. A sedução do engano nos faz achar que tudo é normal. A sedução do engano nos faz perder o crescimento saudável na fé. Diante disso, nós convidamos vocês para, juntamente conosco, lermos o texto que será a base da nossa reflexão, 2 Pedro, capítulo 3, o verso 17 e o verso 18. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 17 e o verso 18. Vocês também poderão estar acompanhando esse texto da palavra do Senhor nosso Deus, que é projetado na tela. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, diante da Tua palavra que acabamos de ler, pedimos que a Tua graça, por intermédio do Espírito Santo, esteja nos envolvendo, trazendo a cada um de nós o entendimento daquilo que, de uma forma muito especial, o Senhor reservou a cada um de nós. Eu, o pastor Mário, o pastor Rubens, nos colocamos na total dependência do Senhor, para que com fidelidade possamos proclamar as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus para os nossos irmãos e amigos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Há um consenso entre os historiadores e os comentaristas que de fato foi o apóstolo Pedro que escreveu a primeira e a segunda carta que leva o seu nome. Pedro, ele se encontrava preso em Roma e ele escreve por volta de 64 depois de Cristo. Pedro, ele tinha consciência que a morte muito em breve chegaria até ele, por intermédio do Império Romano, por intermédio do imperador Nero. Essa carta, ela tem de fato um tom de despedida, mas mais do que isso, Pedro, ele exorta aos cristãos que tivessem uma vida na total
dependência de Jesus Cristo, na total dependência da palavra de Deus, porque era por intermédio desse conhecimento da verdade que eles estariam sendo protegidos, guardados dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Pedro alerta os leitores sobre a importância deles permanecerem fiéis às verdades contidas na palavra de Deus, livrando assim de todo tipo de falácia, distorção da palavra de Deus que seduziriam ao engano e ao erro. Ele fala também sobre o retorno de Jesus Cristo, o julgamento final, incentivando os cristãos a viverem de maneira piedosa, santa, diante de um mundo que jaz no maligno. Sendo assim, os versículos que nós lemos nos traz um alerta contra a sedução do engano. A palavra sedução, do verbo grego seduzir, planal, significa fazer alguém desviar do caminho, fazer alguém se perder, vagar, perambular, desencaminhar da verdade, conduzir ao erro, ser seduzido pelo erro, se desviar do caminho da virtude, perder-se, afastar-se da verdade, pecar. A palavra engano, no grego dolos, significa astúcia, fraude, malícia. E nós sabemos muito bem que o mestre da sedução, o mestre do engano, é Satanás, o pai da mentira. Diante disso, nós podemos refletir que a sedução do engano nos faz relativizar a verdade. No verso 17, na primeira parte, Pedro diz: sendo assim, amados, estando bem informados, A informação referida por Pedro é que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, é fonte absoluta de verdade. Entretanto, o engano, a mentira, pode fazer com que a verdade se torne sem relevância alguma nos nossos dias. Apenas mais uma opção de tantas verdades que o mundo tem apregoado nos nossos dias. E aí, queridos irmãos e amigos, o que a palavra de Deus ela nos diz em João capítulo 14, o versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Essa é uma verdade que nós não podemos abrir mão jamais. O único meio de nos ligarmos a Deus, essa ligação, essa verdadeira religião, esse religare, é somente por intermédio de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra fonte de vida a não ser Jesus Cristo. Verdade absoluta. A sedução do engano faz com que os ensinamentos da verdade, eles possam ser distorcidos. Sob a influência do engano, acaba-se aceitando todo tipo de ensinamento que deturpam as verdades da fé cristã, diluindo-se para ajustar-se
a crenças e preferências pessoais. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o verso de número 16, ele diz: toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Todos nós sabemos que nós vivemos na era da comunicação, na era da tecnologia. E a bola da vez agora é a inteligência artificial. E a gente tem ouvido algumas notícias que já há um projeto para que a inteligência artificial escreva ou reescreva as Sagradas Escrituras segundo a necessidade que nós vivemos nos nossos dias. Por favor, meu irmão, meu amigo, preste atenção no que a palavra de Deus nos diz. A Escritura Sagrada, ela foi inspirada por Deus e dada a nós. Nós não podemos abrir mão desta verdade, dessa comodidade que a inteligência artificial vai trazer numa releitura às Sagradas Escrituras, para que venha satisfazer o anseio, o desejo do mundo atual. A sedução do engano nos faz com que a busca pelos prazeres seja incessante. O engano faz com que a relativização da verdade seja uma justificativa egoísta, carnal, para que os próprios desejos sejam realizados, para que as próprias vontades sejam estabelecidas. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, nos últimos instantes da sua vida, sabendo que seria chegado o seu fim aqui na terra, sabendo que ele seria negado, traído, e a crucificação seria algo muito eminente na sua vida, ele chama dos 3 discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, para que nesse momento difícil enfrentado por Jesus Cristo no seu ministério terreno, esses 3 discípulos mais próximos, eles pudessem interceder, clamar junto ao trono da graça em favor de Jesus Cristo. O que Pedro, Tiago e João acabam fazendo não é meramente pegar no sono, não é meramente dormir, mas se entregar à própria vontade da carne, o próprio desejo que eles tinham naquele momento. É por isso que com muito amor Jesus Cristo se aproxima de Pedro, de Tiago e de João e diz: vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A tendência da carne sempre será buscar as facilidades. A tendência da carne sempre será buscar os prazeres, e deixando assim em segundo plano as questões espirituais. É por isso que nós precisamos estar atentos, porque a sedução do engano nos leva a priorizar os desejos carnais e não os espirituais. Essa é uma grande lição que nós precisamos ter nos nossos dias, meus irmãos e meus amigos. Nós não podemos abrir jamais mão das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, aquilo que o Senhor nosso Deus tem a nos falar como regra infalível de fé e de prática. A sedução do engano
nos leva a uma tolerância excessiva, sermos muito tolerantes com tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Essa postura de tolerar leva a ceder a um engano, a enxergar que a tolerância faz parte da vida, em sua ampla variedade e perspectivas, mesmo que a verdade seja colocada em segundo plano. Eu comentei pela manhã que semana passada eu não passei muito bem. Eu acreditava estar com uma infecção alimentar. Eu mesmo me automediquei. Mas a Adriana falou, olha, você não está melhorando, passou um dia, 2 dias, você tem que ir no médico. Eu peguei a minha carteirinha do SUS e fui até o posto de saúde. Fui muito bem atendido pelo atendente, pelos enfermeiros e por um jovem médico. Olhou, perguntou, seu Geber, o que você tem? Eu falei assim, doutor, eu acho que eu estou com uma infecção alimentar. Ele olhou para mim, me examinou e falou assim, olha, não é infecção alimentar, é uma virose. E me prescreveu os remédios. Graças a Deus, estou bem. Graças a Deus que Ele capacitou a ciência, a medicina ao nosso alcance. Há uma resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde. É claro que está em trâmite. Sugere que o Ministério da Saúde, entre outras medidas, o reconhecimento da manifestação cultural de matrizes africanas como complementares ao atendimento convencional do SUS. Nós não sabemos se aprovado, como se dará isso. Agora imagina você, meu irmão, minha irmã, que se diz cristão, indo no Sistema Único de Saúde para ser medicado, atendido por um médico, e alguém fala assim, olha, nós queremos um complemento para você. Nós achamos que você precisa de um tratamento a mais. E vão indicar para você alguém que tem práticas de cultos africanos. Veja bem como a astúcia induz ao erro. Qual será a nossa postura como cristãos diante desses desafios atuais que nós estamos vivendo? É uma reflexão extremamente importante que nós devemos fazer. Para buscar a saúde, todo santo ajuda. Por favor, preste atenção aqui. O único santo que pode te ajudar, tanto na sua vida física, emocional e espiritual, é o Santo de Deus, Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. O salmista, no Salmo de número 1, o verso 1, ele diz, bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita, aplica de dia e de noite. A sedução do engano faz com que não olhamos para as consequências espirituais. Sobre a influência do engano, pode-se minimizar o porvir. Quem sabe você já ouviu as pessoas dizerem, olha, o inferno é aqui na terra. Olha, o céu é aqui. Não é verdade. A morte não é um fim em si mesmo. Existe uma eternidade para se viver. É por isso que Jesus,
na narrativa do evangelista Lucas, capítulo 12, o verso de número 20, diante de um homem muito rico, muito próspero, falou: vou destruir os meus celeiros, vou colocar todos os meus bens e gozar a vida até a minha morte. Jesus Cristo diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, meus amigos, a sedução do engano está aí, a todo momento, batendo a nossa porta. Nós não podemos abrir mão do Evangelho de Jesus Cristo, da boa nova da salvação, das Sagradas Escrituras, a cada dia das nossas vidas. Por favor, feche os seus olhos, vamos orar pedindo que a graça de Deus nos livre do engano, dessa sedução maligna que nos envolve no mundo em que nós vivemos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos a tua misericórdia, que possamos de fato viver a tua palavra, o teu evangelho, o teu reino, nos livrando das falácias, da sedução do mundo que tem deturpado a tua palavra. Blinda, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, a nossa família, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. E dando continuidade a respeito de outro ponto da sedução do engano, que nos fazem relativizar a verdade, eu quero compartilhar o segundo ponto dessa mensagem com a igreja, na qual diz que a sedução do engano nos faz achar que tudo é normal. O texto que nós lemos, ele diz assim: guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. E pensando um pouco a respeito de como não perder a nossa segurança, como não cair, nós precisamos compreender algumas situações de que as coisas estão bem piores do que nós imaginamos, de que as coisas estão muito mais ruins do que nós podemos imaginar, ou do que do cenário que por vezes nós estamos observando ou conseguimos ter acesso. E nós vimos aí de dois extremos de gerações. Uma geração onde é extremamente cobrada, talvez você seja dessa época, onde você deu a sua palavra, você cumpra a sua palavra, mesmo que isso vá te causar algum prejuízo financeiro, moral, mesmo que isso vá te cansar de uma forma absurda, mas se você deu a sua palavra, você vai. E uma geração que era obrigada, mas muito forçada a cuidar do seu nome. Cuide do seu nome, cuide daquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Cuidado, porque nome se só tem um. E aí vamos para um oposto de uma geração onde o que importa de verdade é ser feliz. O que importa de verdade é a minha satisfação, a minha plenitude. Não estou nem aí para que os outros pensem. Afinal de contas, ninguém paga minhas contas. Quem nunca escutou isso? E aí são dois extremos onde gera um conflito, gera essa sedução do engano e uma grande confusão. Acompanhando alguns universitários, alguns relatos e histórias que a galera tem contado, tem me deixado extremamente apreensivo e alerta com tudo isso. Esses dias um jovem me procurou, querendo largar seu curso de faculdade, falando assim: pastor, eu não quero mais para aquele lugar, não está nada conveniente ficar ali, está totalmente desconfortável as coisas que eu tenho vivido e visto lá, e eu não quero mais, eu perdi o amor pelo meu curso, eu perdi a vontade de ir para a faculdade. E aí eu perguntei: o que está acontecendo? Aí ele deu um dos exemplos. Final de semana, a galera tem um grupo de bagunça de WhatsApp, e aí nessa galera, eles se juntam, eles se reúnem para o uso de drogas e bebidas à vontade. Ali você pode ir, você faz sexo com quem você quiser, você não precisa prestar conta para ninguém,
A satisfação você não precisa dar para ninguém. E é bom rolê, vamos se divertir. E aí no meio disso tudo, onde a liberdade que eles acham que é, para aqueles que estão nas trevas, e digo isso porque eu vim desse mundo, acha que é a liberdade, é a curtição. E aí o pessoal no meio dessa noite, no meio da madrugada, o pessoal manda foto, vídeo do que estão fazendo, das orgias que estão acontecendo. E aí de manhã cedo é aquele desespero atrás de pagar conteúdo, apagar mensagem, apagar vídeo. Só que isso aí já foi propagado para outros grupos, para outras pessoas. E imagina a cabeça desses jovens. Imagina o conflito dentro do coração. Como se já meteu o pé na jaca, agora que se lá, já foi uma vez, agora não tem mais jeito. Outras situações, uma página de recados para alguns jovens aqui da cidade de Dourados. Uma página de recado, de anúncio. A princípio ela até tem algumas coisas boas lá. Vaga de emprego, oportunidade aí de algumas lojas, enfim, tem coisas legais ali. E no meio de tudo isso, alguns convites são feitos. E para você topar isso, para que as pessoas entrem em contato com você, basta você apenas deixar o seu nome nos comentários. E aí alguns absurdos, algumas coisas, os últimos convites que eu estava observando ali, fazendo pesquisa para trazer essa mensagem à igreja, um dos convites dizia assim: procuro menina para gravar conteúdos sensuais para venda. E aí talvez seja só uma fotinha de pé que começa, né? Só para pagar aquela viagem de final de ano. Afinal, ninguém vai saber quem é você. Sendo que a identidade naquilo que os filhos de Deus foram chamados não é por aí. Não é para esse rumo. Outros convites que estava lá: procuro casais para a festinha 4 é par. E aí todo mundo pega todo mundo. Outro convite mais absurdo ainda que estava falando: eu e meu namorado estamos procurando pessoas que curtem A3. Aí estava entre aspas, em letra maiúscula, escrito assim: tudo no sigilo. E eu paro diante de um Deus tão grande, tão poderoso e misericordioso, e falo: que ilusão. Nós podemos esconder dos pais, dos pastores, dos líderes, de todas as pessoas, mas nós não temos como esconder nada dos olhos de Deus. Não temos como esconder a verdade absoluta dos olhos do Senhor. E ali está ali, tudo no sigilo. Outro dia nós fomos fazer evangelismo em uma faculdade, e 9 horas da manhã, irmãos, a gente falou: ó, se espalha aí pela galera, vamos jogar ping-pong, vamos curtir, vamos conversar, vamos tentar conectar com algumas pessoas. E 9 horas da manhã, um dos jovens perguntou para um dos nossos se tinha salve. Parece até ironia do diabo, né? Nós estávamos ali levando a mensagem do Salvador, anunciando sobre a salvação, e ele queria salve. Salve é droga. Ao saber que a gente não tinha do salve, ele simplesmente levantou, virou as costas e foi embora. E aí esse cenário de guerra, é um cenário de guerra. É um cenário onde é necessário extremamente o poder de Deus, a sua oração, o seu posicionamento, o posicionamento da igreja, para a gente poder vencer uma guerra dessa. Porque é só por Deus realmente. Pensa comigo, um jovem, um adolescente, ou talvez você, passa na sua semana 2 horas, 1h30 num culto, mais umas 2 horas em uma célula, e mais umas 2 horas aí, que digamos em um discipulado, em um estudo bíblico, ou o que seja, umas 6 horas por semana investindo na sua vida espiritual. E aí somos bombardeados, digamos, ou num trabalho por 40 horas semanais, de más influências, de más condutas, de maus pensamentos, ou um jovem que passa mais de 40 horas durante a sua semana lá na faculdade, vendo coisas que não são do reino de Deus, que não edificam, não tem para onde correr. É necessário um mover de Deus e um agir do seu Espírito Santo, para que a gente possa viver de fato, como diz Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos ser então, igreja, como voz profética no mundo caído. Precisamos ser chamados, entender o nosso chamado, de ser voz profética em um mundo que está em trevas, para que a gente possa anunciar, como diz em Coríntios, 1 Coríntios 2:9, todavia como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mostrar às pessoas que existe de fato, não uma acusação contra você,
porque nós carecemos da misericórdia de Deus tanto quanto todo mundo, mas existe uma esperança, existe cura de verdade, existe um amor que transborda o nosso coração, existe uma oportunidade de transformação nesse reino de amor, nesse reino de paz. Existe cura para a sua alma, cura para as suas emoções, é somente sendo voz profética nesse mundo caído. Diversas tribos onde a liberdade de expressão é o lema principal. E eu fico imaginando como Jesus se comportaria como um cidadão do céu em meio a tantas tribos e possibilidades. Como o pastor Edson disse aqui, a pregações dias anteriores, ele falava assim que é preciso saber o que está escrito. Porque se nós não sabemos o que está escrito ao nosso respeito, se você não sabe aquilo que Deus tem para a sua vida, nós acabamos nos tornando o que os outros querem. Nós acabamos nos tornando aquilo que as pessoas querem, o que o nosso gueto quer, o que a nossa tribo quer. E mais triste, nós acabamos nos tornando por vezes aquilo que é plano do diabo para nós, o que o nosso inimigo quer. Por isso nós precisamos saber aquilo que está escrito. A direção para discípulos de Jesus é para, como diz em Filipenses 3, 18 ao 20. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é a postura de um discípulo, isso é a direção de um discípulo. Nós compreendemos que aquilo que Deus quer para a vida dos discípulos, também como diz em Gênesis 1, 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Eu não vivo mais o que o mundo quer, eu não vivo mais o que é plano do mundo, eu não vivo mais o que é plano do inimigo para a minha vida, eu não vivo mais aquilo que não é plano de Deus, e pelo menos eu não quero viver isso. Eu compreendo que há um caminho, há uma direção, há algo que foi deixado para que eu viva com Jesus. Nós temos essa cultura tóxica, como o pastor Geber disse, onde a verdade não é mais absoluta, cada um vive da forma que quiser. E hoje é ainda mais perigoso, essa cultura tóxica se propaga de uma maneira absurda através da internet. A velocidade com que as informações e desinformações chegam, algo que pode ser muito bom ou muito ruim. Na Dark Web você encontra qualquer tipo de vídeo sobre todos os absurdos possíveis. A respeito de violência, sexo, a respeito de qualquer outro absurdo, tem lá nesse negócio. Outra situação, o Instagram. Quem aqui tem Instagram? Muita gente tem Instagram. Negocinho legal, né? A gente fica cuidando da vida dos outros, a gente posta a nossa rotina. É uma oportunidade da gente alcançar pessoas para Jesus. Eu lembro que quando eu era líder de célula, eu postava foto da minha célula, postava foto do nosso lanche, nosso churrasco, burger, macarronada. A pessoa comentava qualquer coisa a respeito disso, eu já chamava para a célula. O cara estava falando do macarrão, eu dava um jeito. Eu falei, cara, ó, você quer comer esse macarrão? Eu tenho um convite para te fazer. Uma vez por semana, mas só visita uma vez. Usando para alcançar pessoas. Usando para tentar glorificar a Deus. Usando para poder as pessoas verem que há algo de bom nessa terra. Só que também tem essa questão do Dix. Instagram tem o Dix. Não vou perguntar quem tem o Dix aqui. Mas o Dix é uma rede social também do Instagram, onde apenas algumas pessoas são aceitas. E ali você compartilha de um conteúdo, não todos, mas alguns compartilham de conteúdos que somente quem eu desejo vai ter acesso. Aí eu posto minhas bagunças, meus rolês, as minhas mentiras, a minha outra máscara, somente nesse Instagram Dix. O TikTok pode ser uma ferramenta fantástica para você utilizar aí para aprender de maneira rápida sobre conteúdo com os melhores profissionais em diversas áreas do mundo todo, gente. Tem sobre culinária, sobre fé, sobre Bíblia, sobre conteúdo histórico, sobre esportes, tutorial prático de ensino, é muito bom. Só que também dá para ser usado de uma maneira muito ruim. Danças sensuais, biquíni, gerando cobiça, gerando conexões com pessoas que não estão no mesmo propósito que o povo de Deus.
E ainda no final a pessoa ainda quer achar o amor da sua vida, mas só vem urubu. Eu falei, mas está igual um açougue, distribuindo, informando sobre isso. E também tem a situação de outro aplicativo, tem muita coisa. Mas tem outro aplicativo também, que chama Tinder. Quem aqui tem Tinder? Tô brincando. Misericórdia se você tem Tinder. Se o cara levantou a sua mão, você não ora com ele, não julga não. Em nome de Jesus, Deus vai trazer uma revelação hoje para ele. Mas o Tinder, pessoal, é um aplicativo de encontros para sexo casual. É como se fosse um delivery. Basta você colocar algumas informações, você coloca ali o que você tem de melhor, dá uma mentira, coloca suas melhores fotos, e então as pessoas ali, basta apenas um match para você ter um encontro e um sexo. Só um pouquinho. Oi, pastor Edson. Você está me vendo aí? Tudo bem? Estou aqui, ué. Barguilha está aberta? Tá bom. Eu também te amo. Tá bom. Valeu. Meu Deus. Jesus era o chefe. Isso foi uma brincadeira, gente. Isso foi uma brincadeira combinada com nossos amigos aqui. E é feio, né? Só que quantas vezes a gente faz isso de um uso indevido desse aparelho? Quantas vezes você estava na mesa com as pessoas mais preciosas da sua vida e você parou aquele momento especial de comunhão, de alimentação, de desfrute, de talvez estar assistindo um filme bem legal, para você atender uma pessoa que está totalmente desconectada de você? Quantas vezes nós fazemos mau uso desse aparelho, talvez num jantar romântico, e a pessoa está com expectativa lá, falando, meu Deus, foi transformado, foi encontrado por Jesus, olha que milagre, de repente você conecta no seu celular e você acaba com tudo que você pensou e planejou. Ou até mesmo em rodas de amigo, quando nós temos ali para desfrutar de um tempo legal de comunhão, de amizades, de se importar com a pessoa, de olhar no olho, e a gente fica conectado aqui, longe da realidade. Quem nunca? Desafio para todos nós. Outro problema, que a tecnologia, o mau uso desse aparelho, das redes sociais, de tudo que está sendo oferecido para nós. Eu vi uma reportagem da Unimed de Londrina, que ele dizia situações do uso abusivo da tecnologia para a sociedade, os riscos disso. Entre algum deles, obesidade, sedentarismo, dependência do uso, transtorno de sono, dificuldades na socialização e conexão com pessoas, desconstrução do vínculo afetivo familiar, problemas de postura, problemas visuais, problemas auditivos, comprometimento da sua saúde física e emocional. É bem ruim, né? Só que utilizado de maneira correta, é uma ferramenta fantástica para a gente anunciar Jesus. Utilizado de maneira correta, ele pode nos auxiliar para registrar momentos maravilhosos através de fotos, agilizar serviços bancários, ajudar a gente aí a responder de maneira rápida e-mails e mensagens, ouvir boas músicas e até mesmo atender ligações. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ajude a fazer bom uso das ferramentas e oportunidades para que a gente seja mais parecido com Jesus. Que Deus, em nome de Jesus, possa te levar a essa revelação, discernimento e compreensão. E que, em nome de Jesus, o desejo é que a igreja não seja apenas um lugar para você vir, ser servido, pegar apenas algumas coisas que lhe interessam, mas que a igreja seja uma base, uma família espiritual, para você se desenvolver, para você servir, para você amar e para você pertencer. Que possamos, em nome de Jesus, como em Colossenses 3:2, mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É esse o nosso desejo para a sua vida. E se isso que algo que nós conversamos aqui fez sentido para você, eu quero pedir por gentileza que você feche seus olhos mais uma vez, coloque a mão no seu coração, deixa eu orar pela sua vida. Pai, eu quero em nome de Jesus apresentar, ó Deus, a sua amada igreja. São os filhos do Senhor que compreendem, ó Deus, dessa direção do seu Espírito Santo. E eu quero rogar em nome de Jesus que o Senhor possa fazer uma visitação de uma forma poderosa, fazendo, ó Deus, o bom uso daquilo que é a oportunidade de anunciar o seu reino,
Em nome de Jesus, aqueles que não têm força para largar o pecado, para abrir mão daquilo que está sendo conveniente para a carne, que o seu Espírito Santo venha trazer essa noite, em nome de Jesus, essa força, esse poder, esse amor pela sua obra e por ser mais parecido com Jesus. É o que nós oramos em nome do seu Filho amado. Amém. Repita comigo assim: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é a verdade. A verdade não é um conceito, não é uma tese, não é uma teoria, não é um tratado, é uma pessoa. Nós vimos que o engano tenta nos seduzir, nos fazendo relativizar a verdade, nos fazendo achar que tudo é normal. E o texto que nós lemos de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, disse assim, sendo assim, amados, estando bem informados, e essa foi a primeira parte em relação à relativização da verdade, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Que é essa realidade que hoje vivemos, que achamos tudo normal. Mas o versículo 18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Sabe por quê? A sedução do engano nos faz perder o crescimento saudável na fé. O diabo ele vai tentar de alguma forma te seduzir para que você não cresça e aprofunde no conhecimento de Deus. Ele vai trabalhar com sutilezas, com meias verdades, com formas agradáveis de te atrair para que você se afaste gradativamente de Deus. Olha, eu quero que você entenda o seguinte: o diabo não vai aparecer diante de você chifrudo, com pé de bode, com rabo pontudo, com tridente na mão, falando: eu sou o capeta, eu vou destruir tua vida. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15, assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros da justiça. O que o nosso inimigo quer fazer é que com essas meias verdades, que se torna mais difícil de se interpretar, porque tem aquele conteúdo que é até correto, mas a distorção de todo o restante, ele quer nos fazer distanciar da fé, enfraquecer no conhecimento de Deus, nos distanciar da palavra, fazer com que a gente pare de orar, que nosso coração seja endurecido e assim anestesiado para as coisas deste mundo. Eu me lembro que na minha adolescência e juventude, nós éramos desafiados continuamente a confrontar aquilo que estava sendo falado de púlpito com a palavra de Deus. Levávamos a Bíblia na igreja. Éramos chamados a ler a Bíblia junto enquanto o pregador estava trazendo a orientação e a palavra de Deus revelada, para ver se aquilo que ele estava dizendo tinha conformidade com a palavra. E se não tinha, nós tínhamos o direito assim de não só não aceitar a palavra, como depois confrontar e dizer: pastor, mas espera aí, o senhor disse um negócio e não está assim na Bíblia. Hoje nós estamos aceitando tudo que está entrando nas nossas casas, nossas vidas, nossas mentes e coração, através dos celulares, da internet e assim por diante, como algo absoluto, como real. Não importa se o pregador está dando mau testemunho, se tem uma vida promíscua, não importa. Se a palavra dele é legalzinha e tudo mais, para a gente é o suficiente. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, nessa noite, de que uma gota de veneno, mesmo que esteja num copo cheio de qualquer outro líquido, por exemplo com leite, ainda assim vai te matar. E a sedução do engano, ela leva a isso. Uma gotinha de veneno apenas. Uma gotinha só, nem vai parecer, talvez num copo de leite, nem vai parecer, o gosto não vai ser diferenciado, continua sendo leite, mas vai te levar à morte. E o inimigo das nossas almas, ele quer nos levar cada vez mais a isso. 1 Timóteo, Paulo diz assim no capítulo 4, versículo 1: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. O objetivo do diabo é fazer com que seu coração seja endurecido, você não tenha mais discernimento espiritual, sua mente cauterizada não entenda as sutilezas do maligno dentro do engano e você aceite tudo no teu coração. Um evangelho liberal,
Um evangelho que aceita todas as coisas, aceita todas as pessoas, continuando com seus erros, não se colocando diante da cruz e dizendo, sim, eu sou pecador e eu careço de Jesus e preciso que Ele me transforme e toque com seu amor. Mas que pode continuar sendo quem você é. E depois você se acerta com Deus. Sabe, tem muita gente que vem na igreja e ao invés de receber a palavra com o coração aberto, com a mente atenta, fica preso no celular. Como o pastor Mário disse, muitos aqui às vezes sentam e usando a desculpa de que estão olhando a Bíblia, estão acompanhando o texto, estão parados perdendo tempo no Instagram, olhando a vida dos outros, ou no Facebook, ou qualquer outro aplicativo que você tenha. Eu não sei se você já percebeu isso, mas os nossos celulares hoje, creio eu que todos, ou se não a maioria, tem um aplicativo que mostra quanto tempo você ficou durante a semana no seu celular. Você tem isso? Você já usou? Já viu? Aí assim, quando você baixa um pouquinho, ou quando você canaliza a sua atenção de uso do celular para algum aplicativo específico, como por exemplo, ler um livro, ou buscar informações e tal, ele te dá até um parabéns. Ó, que legal, você usou mais o seu celular para essas coisas. Engano de Satanás. A gente diz continuamente que nós não temos tempo para Deus. Talvez você nunca usou essa palavra, mas na tua mente e no teu coração é isso que você está dizendo. Puxa, eu não tenho tempo, pastor, eu gostaria demais de ter mais tempo para ler a palavra, mais tempo para orar. Puxa, quando eu vou num retiro, quando eu vou numa imersão, quando eu vou num acampamento, eu volto assim, sabe, sedento, mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais. É que o senhor não conhece minha rotina. Eu trabalho muito, ou eu cuido da minha casa, ou eu tenho que levar meus filhos em várias atividades, parece que eu fico o dia inteiro dentro do carro. Pois esse aplicativo que eu disse agora, mostra este engano de Satanás da tua vida. Porque olha o quanto de tempo que você perdeu, olhando bobeira no teu celular, que você podia estar orando e buscando ao Senhor. Você poderia, por exemplo, dentro do teu carro, levando teus filhos, ou fazendo qualquer outra atividade, se deslocando da tua casa para o serviço, poderia estar orando e buscando o Senhor. Colocando um louvor ali, cantando junto, eu gosto de fazer isso na verdade, levantando sua voz ao Senhor dentro do teu carro e dizendo, Senhor, eu te louvo, te engrandeço, te exalto, ou então desabafando com o Senhor, dizendo, Senhor, eu estou passando dificuldades, eu estou passando por lutas, eu preciso de Ti, ministra o meu coração, me conduz de maneira assertiva para aquilo que eu tenho que fazer de decisões. É isso, é assim que você cresce na fé. É assim que você desenvolve o teu relacionamento com Deus. É assim que você se torna cheio do Espírito Santo e transborda para aqueles que estão ao seu redor, levando a palavra do Senhor para aqueles que precisam. Muito mais do que o falar, o viver. A glória deve ser dada a Jesus Cristo, tanto hoje, como agora, como para todo sempre. Sabe, esse finalzinho do versículo diz assim, no dia eterno. Tem duas interpretações aqui. Se você entendeu essa mensagem, você vai mudar a sua chave, vai virar essa sua chave e mudar a sua forma de ver as coisas, vai começar a buscar o Senhor com mais intensidade, porque você percebeu que estava caindo no engodo de Satanás. Mas também aqui me diz a respeito de um dia de juízo, um dia do Senhor, o dia no qual o Senhor virá para trazer sobre nós a justiça dele, a nos mostrar as nossas ações. Quantas oportunidades você não está perdendo de falar de Cristo para as pessoas? Quantas oportunidades você não está perdendo de ouvir a palavra do Senhor e recebê-la como semente, lançada em solo fértil no teu coração? E ao invés disso, você está olhando aí no seu celular, gastando tempo, deixando de louvá-lo com intensidade em espírito e verdade, por causa do seu celular ou por causa de outras distrações. O Senhor quer te chamar a uma vida mais profunda com Ele. Com o Senhor é novidade de vida, todos os dias. Somos renovados de glória em glória. Tem um cântico que nós vamos cantar agora, que fala que aqueles que entenderam que Satanás está tentando nos enganar e está lutando contra, anda na contramão do mundo. Porque todo mundo aí, hoje em dia, acha normal, uma geração que acha as coisas todas normais. Mas aqueles que entenderam o chamado de Cristo, eles vivem numa direção contrária. Não de forma rebelde, não de forma austera, mas do coração quebrantado, dizendo para as pessoas, olha, não é este caminho vai levar para a perdição, nós queremos conduzi-lo para o caminho da vida eterna, do dia glorioso do Senhor.
Essa música fala sobre isso. Nós caminhamos rumo a Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção e logo em seguida nós vamos orar. Toda tentação pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Eu vejo pessoas vindo em direção, não paro, não posso perder a visão de um adorador. O alvo é somente te buscar. Jamais viu, nunca chegou ao coração humano. É o que Deus tem para mim. Eu vou caminhando rumo a Jesus. Se quiser vir comigo, vamos andar. Contramão do mundo, yeah. Contramão do mundo, yeah. Contramão do mundo, yeah. Contramão do mundo, yeah. Você pode se colocar em pé, por favor? Será que o Espírito Santo já não está ministrando ao teu coração que algumas coisas precisam ser transformadas? Que os teus olhos estavam vendados por causa de artimanhas e sutilezas de Satanás? Se você percebeu algumas coisas dessas na tua vida e hoje você quer repreender isso, romper com isso, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, comece a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, não quero viver mais assim, eu quero viver realmente algo profundo com o Senhor. Enquanto você está orando aí, nós vamos erguer as nossas mãos e diante do Senhor nós vamos clamar a Ele, pedindo para que este renovo do Senhor seja sobre nossas vidas. Senhor, nos dá um coração que sente a Tua presença. Rompe, Senhor, com essa cauterização, com essa dureza de mente e coração que nós temos vivido nesses dias, que tem achado que tudo é normal, que tem relativizado a verdade, que tem estagnado na fé. Senhor, nós queremos romper com essas coisas nessa noite como igreja, como servos do Senhor, com aqueles que estão, Senhor, acompanhando conosco online. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós entendemos as sutilezas do engano, aquilo que o maligno tem tentado nos seduzir, e nós rompemos em nome de Jesus com essas amarras, e nós queremos viver, Senhor, de acordo com aquilo que vem agradar o Teu coração. Pai, faz com que se levante uma igreja fortalecida no Senhor. Tu és o cabeça, Senhor Jesus, Tu és o noivo, nós queremos seguir de acordo com a Tua vontade. Olhando para Ti, Senhor Jesus, como exemplo, nós queremos mostrar a Tua glória, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz para aqueles que estão ao nosso redor, que estão vivendo, Senhor, no pecado, estão vivendo distante de Ti, rumo à morte, Pai. Mas comece em nossos corações, Senhor, nós Te pedimos nessa noite. Faz este novo, Senhor, que nós possamos, através do Teu Espírito Santo, sermos renovados, transformados e atentos para não cair mais nas ciladas do maligno. Nós repreendemos a ação do mal e cancelamos em nome de Jesus nessa noite, e declaramos que somos totalmente Teus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode sentar.